Grupo Virtual de Estudo Espírita Beth Propô, sábado, 14 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, hoje vamos estudar o livro Prática sobre as Manifestações Espíritas, a introdução deste livro. Estamos na terceira aula, hoje são 12/4/2025. A introdução do Livro dos Espíritos eu não coloquei porque ela é grande, tá? Mas todos já têm. Essa introdução deste livro, nós já estudamos semana passada. Então, nós não vamos estudar ela. Vamos direto para as perguntas. Estudamos 2 perguntas e ficou as demais para ser estudado. Só para relembrar o que nós vamos estudar. Boa tarde, estudantes da obra fundamental da doutrina dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Estudaremos hoje as práticas sobre as manifestações espíritas. Veremos que este documento oferece orientações valiosas sobre como se tornar um médium, destacando a importância do conhecimento prévio e do desenvolvimento das qualidades naturais que cada um possui. Lembre-se de que não existe uma receita mágica, mas sim um caminho de aprendizado e autodescoberta. 3. Como o autor compara o desenvolvimento das faculdades mediúnicas com as artes como poesia e música? O autor compara o desenvolvimento das faculdades mediúnicas com as artes, como poesia, pintura e música, ao afirmar que as regras e orientações dessas disciplinas não transformam indivíduos sem talento em artistas. Assim como um poeta, pintor ou músico precisa ter um gênio ou um talento natural para se destacar, e o mesmo se aplica aos médiuns, que devem possuir qualidades inatas para desenvolver suas faculdades mediúnicas. O texto enfatiza que as orientações dadas visam apenas ajudar no uso das capacidades naturais que cada um já possui, mas não garantem que todos se tornem médiums. Então, e é preciso estudo, né? Isso, para que a gente possa utilizar a teoria com a prática. Isso. Tirando as dúvidas com aqueles que já têm experiências, tudo isso é importante na arte mediúnica. Então, vamos dizer assim, que nem nós comentamos na classe passada, né? Que tem pessoas, a gente estuda, tem o conhecimento, mas às vezes a gente não tem essa mediunidade ostensiva, né? Isso, Como você explicou a semana passada, que não é de vez em quando, né? Essa sensibilidade, mas é uma coisa assim que o médico convive todo dia. isso, Então você pode ter o conhecimento, mas você não tem. Da outra vez eu falei também, é orgânico, depende da moral do médio, e também não é só isso. Também tem médios que não têm a moral, mas se manifestam devido a essa facilidade orgânica, né? Só que eles não têm o estudo, não foi isso que a gente falou, né? Foi isso, né? isso. Isso me fez lembrar. Aqui está, ó, qualidades inatas. Essas qualidades inatas é aquilo que eu já venho de outras existências trabalhando. E muitos já manifestavam isso muito antigamente e sem estudo nenhum. Então, era assim, uma coisa que muitos faziam até de falsidade, não estava nem recebendo nada, mas vendo que ninguém explicava nada. Então, eu também vou fazer. Mas depois que veio o livro dos médiuns, graças a Deus, né? Ficou muito melhor. Isso se deu com todas as outras artes. A medicina é feita, né, aprendendo com o outro ali. E teve período que a igreja não permitia que fizesse um exame mais
de corpo aberto para ver o que a pessoa tinha, nem sabia como eram os órgãos. Muitos roubavam o corpo para abrir para estudar e desenhar. Na enfermagem também, quando nós estudamos lá na Gênese, né, sobre astronomia, astrologia, tudo vem se encaminhando. No mediunismo também temos desde os primórdios, aqueles que vão apresentando a mediunidade e colocando ela em uso, uns de forma boa, outros de forma errada, outros charlatões que nem ouvem nem veem nada, mas tudo isso a gente vai vendo. Portanto, o desenvolvimento mediúnico é visto como um processo que depende tanto das disposições individuais quanto do aprendizado e da prática, semelhante ao que ocorre nas artes. É isso tudo que vocês falaram. Muito bom. 4. O que o autor sugere sobre a individualidade no processo de se tornar um médium? O autor sugere que a individualidade desempenha um papel crucial no processo de se ele tornar um médium. Ele destaca que cada pessoa possui em si o germe das qualidades necessárias para a mediunidade, mas essas qualidades variam em graus entre os indivíduos. Isso implica que o desenvolvimento das faculdades mediúnicas é uma função de características pessoais que são únicas para cada um. Além disso, o autor menciona que as regras e orientações para o desenvolvimento mediúnico não são uma receita universal, pois o potencial de cada pessoa depende de causas que não estão sob o seu controle. Portanto, o processo de se tornar um médium é altamente individualizado, refletindo as disposições naturais e as experiências de cada pessoa, o que significa que não há um caminho único ou garantido para todos. Então, é o que a gente falou no começo, né? Cada ser é único, e vai depender das qualidades, daquilo que ele traz de vidas anteriores, das encarnações anteriores, e também as experiências que ele teve, e também tudo que a gente falou também, do estudo, das boas práticas, para que ele possa desenvolver, porque, de repente, a pessoa ela está estudando, ela está no centro espírita, ela está lá toda focada, né, para o assunto da mediunidade e não floresce, mas, de repente, pode acontecer de florescer, né? Por isso que não está sob o controle, né? Muitas vezes, como diz aqui no texto. Não sei se eu me expliquei bem. Explicou assim. Cada um vai apresentar um potencial diferente. Por exemplo, um é só para psicografar, o outro é audiente, é o Sim. vidente. Então, isso vai aos poucos, né, Mercedes, que eles vão desenvolvendo. Isso mesmo, tia Delfa. São muito poucos que têm um número grande de tipos de mediunidade. O Chico, como o Divaldo, Zé Raul, né? São muito poucos que têm. Tá? E uma outra coisa que a gente tem de entender que, digamos, um médio de psicofonia, nem todas as comunicações que ele dá são iguais. Iguais assim na forma de ele perceber o comunicante. É verdade. Tá? Porque uma hora ele pode sentir cheiro, outra hora ele pode sentir sabor. Cada coisa, cada mediunidade ele vai ter uma característica, cada comunicação, melhor dizendo, ele vai sentir uma coisa diferente. O que o espírito está passando para ele, a disposição ou indisposição, isso também vai mexer com o estado nervoso do médium. Então, mano, às vezes podem aparecer de várias formas a mediunidade. É isso que você estava falando, né? Sim. Às vezes ele pode ser psicofonia, ele pode, em um determinado momento, ele pode ser vidente, né?
na parte da vidência, dele poder ver, então, às Isso, vezes, vai a espiritualidade desenvolvendo. talvez vai experimentando para ver qual é a melhor, né, para que ele possa se desenvolver também, não é? Então, já que a mediunidade é orgânica, né, Sim, vai dependendo do meu trato com essa atividade que eu vou me acoplando, vamos dizer assim, uma palavra bem, ajustando. se ajustando isso ao serviço mediúnico. Porque a gente vê com o Chico, que Chico fazia materializações também. E Emmanuel Sim, chama a atenção dele, que a mediunidade dele era na parte de psicografia. É essa que ele tinha de atuar, e não nas outras. Mas ele fazia isso. Quando ele botava lá um litro para ser magnetizado, a água saía leitosa. Ele tinha vários meios mediúnicos que muita gente não sabe, mas ele tinha vários. Não era só psicofonia, nem só psicografia. Isso aí está muito bom, porque hoje na SEAP, esse foi o assunto, o estudo da doutrina espírita. A mesa redonda foi muito boa, deram informação muito boa, os grandes debatedores, que era o Toninho, o Aponsino, o Marquinhos Curti, a Janice e o Carlos Agilon e o Alexandre, o Alexandre coordenando, né? Então, girou em torno disso que foi comentado aí, o estudo. Então, é muito importante, porque se é um estudo, como é que você vai conhecer a sua qual é a sua mediunidade, como desenvolver? Porque eu tenho observado que, às vezes, aqui eu já vi isso, o médium tem mais de um tipo de mediunidade. Às vezes tem mediunidade inspiratória, tem mediunidade esclarecedora, então tem de corporação, então às vezes tem mais de um, então tem que ver, através do estudo, ele vai descobrir, vai procurar educá-lo, porque muita gente falava desenvolver mediunidade, mas a gente viu na doutrina espírita, que tem até um texto ainda da FEB, né, que fala a educação da mediunidade, né? A educação se adquire através do estudo. Então é interessante, o assunto tá dentro daquilo que a gente viu hoje lá na mesa redonda da FLEAP, né? Ok. Por que o autor considera desnecessário discutir a existência dos espíritos no início desse texto? Quem deu o texto vai ter a ideia. Olha, o autor considera desnecessário discutir a existência dos espíritos no início do texto, porque acredita que essa questão já é um fato consumado para muitas pessoas. Ele menciona que a demonstração de existência dos espíritos se tornou supérflua, dado que um número significativo de indivíduos já aceita essa premissa. Além disso, o autor se dirige especificamente a pessoas que estão convictas ou predispostas a acreditar na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo ou que pretendem ser de boa fé nesse contexto. Ele argumenta que, em vez de entrar em discussões ou controvérsias sobre a existência dos espíritos, o foco deve ser em orientar aqueles que já estão dispostos a observar e experimentar as manifestações espíritas. Assim, ele sugere que o tempo e o esforço seriam melhor empregados em instruir e guiar essas pessoas em suas práticas e observações, ao invés de tentar convencer os céticos. Esse estudo é para quem
está interessado. Então, aquele que às vezes sofria como médium, porque apareciam umas coisas que eu estou ouvindo vozes, um achava que era até era a pessoa que estava com alguma coisa errada na cabeça. E, no entanto, com vamos ajudar essas pessoas, instruir essas pessoas. Então, claro, essas pessoas procuram um lugar onde vão ser realmente instruídas, estudando tudo que se refere à mediunidade. Quando Kardec ele lança o livro dos médiuns, ele dá uma orientação que para aqueles que estão iniciando e não têm conhecimento nenhum, que estudasse primeiro o livro dos espíritos, para ter uma noção daquilo que o livro dos médiuns ia falar. Hoje é necessário um apanho completo da obra espírita que Kardec deixou, para a gente fazer uma visão geral. Ah, mas eu particularmente posso fazer o quê? Leia, particularmente leia. O que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, né? O livro dos Médios, o Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, os outros apóstolos que o Kardec fez e a Revista Espírita. Vale muito a pena. Mas para estudo é necessário englobar todos os documentos que Kardec deixou. É isso que nós fazemos aqui. Não estudamos aqui obras mediúnicas que não seja de Kardec. Nós não vamos estudar aqui. 6. Como o autor sugere que os leitores se preparem para um estudo sério do Espiritismo? O que vocês acham? Ele recomendou primeiro o que é o Espiritismo, né? Depois o livro dos Espíritos e depois dos Médiuns. E o seguinte depois. Porque o dos Médiuns era o essencial naquele momento. A pessoa estava desorientada com essas manifestações. Sim. Aquele período era um período muito difícil, porque ainda a igreja continha muito força ali. Quem já assistiu o filme O Baile das Loucas, ele mostra muito bem esse período. É uma jovem da nobreza que ela tem uma comunicabilidade sim, fácil com os espíritos. E ela adquire o livro dos espíritos e começa a estudar. E ela já tinha feito comentários com a mãe, porque ela estava sentindo e participando, falou com o irmão. E o pai descobre e leva ela para um hospício. Mas E muitos lá, médios foram levados assim para o manicômio, né? Hospício. isso. E lá ela começa também a apresentar. E a chefe da enfermagem começa a cobrar isso dela, para que ela pudesse falar com a mãe da chefe de enfermagem. E no final, né, ela é presa, tudinho, mas o irmão consegue tirá-la de lá, ela para um outro local. Mas o filme é muito bom. E é no baile dos pacientes do hospício que ela faz a fuga dela com o irmão para ela sair. Então, o nome do filme, Baile das Loucas, é esse, porque ela faz a fuga ali. Porque se fosse por conta do pai, ela ia ficar internada ali como uma louca. E apenas ela tinha mediunidade. Então, vamos ver o que Kardec, né, sugere para nós para nos preparar para um estudo sério do Espiritismo. O autor sugere que os leitores se preparem para um estudo sério do Espiritismo, compreendendo a terminologia e o vocabulário específico da ciência espírita. Ele enfatiza que, para entender uma ciência, é fundamental dominar a língua que a expressa. Portanto, recomenda que os interessados em estudar o Espiritismo se familiarizem com os termos e definições que são essenciais para a doutrina.
Além disso, o autor menciona que, ao adquirir um conhecimento sólido de terminologia, os leitores poderão discutir os vários pontos da doutrina, com conhecimento de causa, o que facilitará a compreensão e análise apresentados. Ele também sugere que a preparação ajudará a evitar confusões e mal-entendidos, permitindo que as discussões se concentrem no conteúdo e não na forma. Assim, a compreensão clara do vocabulário é vista como um passo inicial e crucial para um estudo mais profundo e eficaz do Espiritismo. Algumas pessoas, né, viram e falam assim, Sim. a gente não tem que se pegar as palavras, mas em ciência a gente tem, sim. Ao leigo, a gente fala como um leigo. Se eu for conversar com uma pessoa que não entende nada de espiritismo, eu tenho que falar da forma que ele possa entender. A nós que já estamos aqui, não temos de falar como um leigo, temos de falar como conhecedor dessa ciência, sabendo que cada palavra tem uma terminologia. É igual em enfermagem, em medicina, em advocacia, tem os termos que, falando para o leigo, ele não entende, mas para quem está no conhecimento da ciência, vai entender normalmente. Então, é importante a gente ter conhecimento das palavras certas que a doutrina espírita emprega. Houve uma invasão de termos no movimento espírita que não pertence à doutrina dos espíritos. Quer ver uma? Karma não pertence à doutrina dos espíritos. Se for estudar o que significa a terminologia karma, ela não tem nada a ver com reencarnação. Lá se É porque, admite outras coisas do karma, não na reencarnação da doutrina é porque espírita. tem, é porque tem muita gente que acha que karma é castigo. Mas o karma lá pelos Induz? asiáticos, asiático hindus, há o castigo, né? Há a queda do espírito. Ele pode vir até como animal. A metapsicose está lá, empregada nesse karma, onde a doutrina espírita em reencarnação não admite. Então, temos essas coisas que foram invadidas, né? Palavras do materialismo, dessas outras culturas, foram introduzidas e a pessoa que não conhece fala por quê. A gente vai encontrar em vários livros. Essas palavrinhas são livros mediúnicos que a gente vê que o espírito não tem entendimento e o médium deixou passar. Quem fez a reavaliação da obra também deixou passar, onde Kardec chama bem atenção sobre isso. Você vê que quando o rapaz que ficou no lugar lá assumiu a direção da Sociedade de Paris, o Lamarry, ele começou a introduzir a teosofia junto com o espiritismo. E ele era representante também na França da teosofia. E ele começou a querer mesclar tudo, uma coisa só. Madame Blavatsky vai estar lá na França e rejeita essa posição, que a doutrina espírita é totalmente diferente daquilo que ela trazia da teosofia. Uma coisa não tinha a ver nada com a outra. E tira o Lamarry como chefe, como representante da teosofia na França, porque não tinha lógica o que ele estava fazendo. Tá? E hoje, né, hoje mais tarde, né, está ocorrendo a mesma coisa, introduzindo termos que não têm nada a ver com a doutrina dos espíritos, com a ciência espírita. E isso a gente tem que prestar atenção. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita nos livros de Kardec. Então é isso que a gente tinha para hoje, colocar essas perguntas para a nossa avaliação dentro da introdução do livro dos médiuns.
Vimos hoje a importância de um vocabulário específico para o estudo do Espiritismo, permitindo uma compreensão mais clara da doutrina. O autor destaca que, embora existam regras para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, cada indivíduo possui qualidades em graus variados, e o aprendizado deve ser orientado. O texto não se destina apenas aos médios, mas a todos interessados nas manifestações espíritas, partindo do pressuposto de que os leitores já aceitam a existência dos espíritos. O autor propõe que a teoria preceda a prática, pois uma base teórica sólida ajuda a evitar preconceitos e mal-entendidos. Além disso, ele sugere que a clareza na linguagem é fundamental para discussões produtivas. O objetivo é guiar os leitores em suas observações e experiências, preparando-os para interações com os espíritos de maneira útil e consciente. Obrigado por participar do estudo. Bom, do Livro dos Médiuns, é isso que nós tínhamos para hoje, tá? Tchau, até amanhã. Até amanhã. Até as Até duas. Vou tomar um amanhã. café. Se Até Deus amanhã. quiser. Até Nós estamos amanhã. juntos. Deus, amanhã pra E vamos gente. nós. Tchau, Tá bom, Tchau. gente. Beijo, tchau. Abraço.